Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao podcast do Grupo Bittencourt. Eu sou a Isis Brum, eu sou editora de conteúdo dos portais Estratégias e Negócios e do Sou Franquia. Estou aqui com o Richard Albanese, fundador e CEO da The-LED, que também participa, né, Richard, do painel aqui para falar sobre retail media, sobre as inúmeras possibilidades que o LED e o retail media podem oferecer para o varejo. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, Isis, mais um ano, né? E quando a gente olha esse sucesso que é o BeConnect, é impressionante. Então, todos os anos a gente fica super feliz de participar e ter a oportunidade de estar aqui falando também com vocês, né? Trazendo novidades, tudo que está acontecendo, muito legal. O retail media é uma área que não para de surpreender e não para de trazer novidades, né? Então, eu já vou aproveitar esse gancho e perguntar para você como anda o mercado e para quem ainda não conhece, uma explicação do que vem a ser o retail media e como isso pode ser aplicado ao varejo. A gente vem falando muito, acho que nos últimos anos, e eu acho que as tendências todas vão caminhando para o digital. Então, a gente tem que entender primeiro que o retail media, quando a gente fala em store, né? Então, vamos separar primeiro o que é o retail media no digital, que eu acho que ele é muito consolidado e ele já tem aí um poder muito grande e há muito tempo. Quando a gente fala do in-store media, que é a mídia dentro do ponto de venda, como trazer, né, novas receitas. Acho que esse é o grande tema, principalmente porque ele se mistura muito com trade. Então, imagina que você tem um ponto de venda e você fala, pô, como eu vou monetizar esse ponto de venda? Então, essa é a ideia, mas aí você fala, pô, eu já tenho a verba de trade, eu já tenho a indústria que participa, mas a gente tem que tentar o seguinte, como que a gente acessa a verba publicitária, a verba de marketing para dentro do ponto de venda. Então, esse é o grande desafio. Então, a gente vem trabalhando muito para isso, tentando trazer muitas explicações e realmente a gente vem vivendo um momento, eu acho, aí nos últimos 12 meses de um crescimento muito grande, de muita instalação, de muita loja, ou seja, o supermercadista, o varejo alimentar vem se consolidando cada vez mais, o varejo, quando a gente fala de farma, agora material de construção, então a gente vem abrindo diferentes mercados, mas acreditando muito no potencial e tudo que a gente vem falando nos últimos 4 anos. Inclusive, né, Richard, eu acompanhei aí um trecho da The-LED, da sua carreira, Vocês também cresceram muito com esse mercado, né? Vocês tinham uma empresa que oferecia painéis, a mídia digital e revolucionária com algumas lojas, aqueles túneis maravilhosos que vocês fizeram. E agora vocês estão oferecendo na solução uma forma de mensurar, né, de mensurar a venda, né, que é o importante, tanto para o supermercadista, enfim, para o varejo, sim, quanto para a indústria, né? E eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa trajetória, sim, que vem acompanhada de aquisições, enfim, a The-LED está crescendo bastante também. Eu falo que o sonho começou em 2010, né? Então a gente começou a The-LED em 2010 com um sonho de tornar e fazer algo impactante e com relevância no mercado. Nós começamos como empresa de eventos, então imagina que o nosso negócio era montar painéis para eventos, para os grandes artistas, para shows, para tudo, porque não tinha o produto. Então, em falar em 2010 de painel de LED, a nossa referência era os grandes artistas. Isso eu posso falar, para os últimos 5, 6 anos, essa era a referência que a gente tinha. Veio a pandemia, então a gente continuou acreditando, né, até a pandemia em tudo, em eventos e na instalação fixa. Então a gente fazia já muito parte de shopping, mídia OH, o varejo, né? Então acho que teve várias lojas, um conceito quando iniciou em 2019 da loja da Riachuelo do Morumbi Shopping. Então tiveram várias fases que foi se digitalizando, mas a gente tinha que defender a digitalização. E eu acho que essa foi a grande mudança. Só que a gente foi entendendo que o nosso consumidor, principalmente pós-pandemia, na dor a gente se reinventou, foi entender o seguinte, poxa, o varejo, ele não quer o painel de LED, não é só isso. Ele quer trazer a experiência, mas tá bom, como que eu trago, primeiro como que a gente instala, como a gente faz, a gente sabia isso, mas tinha toda uma parte estrutural. Então a gente foi lá, fez a primeira aquisição, era uma empresa de estrutura metálica de mais de 35 anos, que nos possibilita fazer todo tipo de instalação. Mas aí depois a gente falava, tá, como que o cliente vai gerenciar esta mídia? E a gente começou então a buscar toda essa parte de inteligência, trazendo dados e monetização. A última aquisição que a gente fez foi da Retail Media, então já vindo agora para o tema Retail Media, foi de conseguir ajudar a monetizar o ponto de venda. Porque a The-LED fazia tudo. Então imagina, a gente faz o projeto, do projeto a gente fazia a instalação, toda a parte
de infraestrutura. Depois disso, a gente cuidava do produto, então a gente tinha toda a parte de assistência técnica. Além disso, criava o conteúdo, adequava o conteúdo, porque cada loja tem um formato diferente. Então a gente entregava a solução completa até aqui. E tinha uma coisa que a gente não fazia, a gente não ajudava o varejo a monetizar. E aí, dentro do Retail Media, a gente entendeu que se a gente não ajudasse, o varejo sozinho não ia conseguir trazer essa verba publicitária. Porque esta verba publicitária, ela não quer comprar o varejo específico, ela quer comprar audiência. Ela quer comprar todos os varejos possíveis onde tenham telas. Então a gente falou, poxa, vamos tentar consolidar este mercado, e foi isso que a gente vem fazendo nos últimos anos. E com a aquisição da Retail Media, uma empresa que focada em trazer soluções para o varejo de comercialização, a gente mudou essa chave. Então hoje a The-LED se posiciona para os nossos clientes com uma solução totalmente completa e, acima de tudo, com rentabilidade para o varejo e provando essa rentabilidade. E aí, para as marcas, que é o que você falou, a parte de dados, a gente tem diversos cases onde que a gente tem um aumento do dobro do sellout. Então, inclusive, é isso que eu venho falando muito. Então, a gente fala assim, poxa, aumento de 30%, 40%, 50%, mais de 100% em campanhas que são efetivadas no ponto de venda. Cara, isso é impressionante. Então, a gente tem os dados para a indústria, a prova para a indústria que o varejo físico, ele tá lá, e ainda quando a gente fala do digital, a gente não pode esquecer, né? Na média, 90% hoje do nosso consumo está no varejo físico. E a gente às vezes se confunde, porque um tem 20%, outro tem 30%. Você pegar o varejo alimentar, na média é 6%, 7%. No Brasil, quando você vai para a farma, a mesma coisa. Então, assim, a gente às vezes se confunde, né, pelos grandes players que hoje estão no digital, mas o varejo físico, ele tem aí 28 milhões de pessoas por dia. Então, assim, só no alimentar, dentro do alimentar, então a gente tem que falar, como que a gente vai se comunicar com ele? E para as marcas, você vai fazer uma campanha em rede nacional, por que não ativar o ponto de venda? Por que não ativar? E ali sim a gente conseguir fazer toda a mensuração. Poxa, de público, de sellout e trazer o resultado efetivo no final de funil. Então é uma grande mudança para a gente vem aprendendo muito. Essa parte de mídia, ela tá... Eu, né, publicitário, fiz publicidade, tinha uma agência de publicidade com 21, né? Olha só as coisas, mas assim, nosso objetivo é realmente hoje ser parceiro, tanto das indústrias como dos varejistas, e tentar trazer isso junto com as agências. E aí a gente tem um braço comercial só focado nesse trabalho com as agências, que não tem nada a ver com o nosso dia a dia. É praticamente unir um ecossistema em perfeita harmonia, né? Quando ele está funcionando com inteligência e com dados. Sem dúvida nenhuma. A gente acredita que o Retail Media ele só existe quando você tem dados, né? Então não adianta nada também você falar, só tenho telas, e aí você não tem a comunicação assertiva, você não entendeu o seu público. Então a gente defende muito essa tecnologia. E isso daí só é possível porque a gente também tem plataforma, a gente comprou uma empresa que chama Invia, né, muito forte na América Latina, que a gente foi se adequando todas as plataformas para o nosso modelo de negócio, para a Retail Media. Então hoje a gente tem uma plataforma incrível, é demais, é super, super bacana mesmo, é algo que não existe hoje no Brasil, e eu falo para você que no mundo, assim, a gente visita muito a Europa, visita muito os Estados Unidos, e aí a gente vai vendo o que a gente conseguiu construir e fazer aqui no Brasil hoje, é um espelho, e eles usam muito como case o que a gente vem fazendo. E eu posso falar isso porque a gente tem os clientes nossos que estão presentes, né, fora do Brasil, e aí a gente vê a referência do que está sendo feito lá com o que a gente está fazendo aqui. Pode citar marcas, cases que eu me lembro aqui, só para fazer uma referência? Acho que NBA é uma delas. NBA é muito legal, né? A NBA, a gente não traz ali para dentro da loja da NBA a parte de Retail Media, porque ela é uma experiência, mas sim, quando a gente olha a loja da NBA, é uma loja totalmente imersiva, e eu sempre uso esse case, assim, eu falo do case NBA, porque eu falo o seguinte, o seu filho vai querer ir na loja. E assim, você vai chegar lá, você vai consumir, você vai comprar. E aí ele vai criando, né? Acho que esse ponto de contato, marca e consumidor, isso daí vai trazendo o grande diferencial e colocando a marca não como uma loja de venda de produtos, mas sim uma loja de experiência. É o slogan da The-LED, mas a verdade é que o LED traz inúmeras possibilidades, né? A gente tem visto as grandes lojas, se eu não me engano, a Tiffany mudando, né, as cores, a decoração em Nova York, com os painéis. E falando de tendências de mercado internacional, eu sei que você viaja muito, vai muito para a China, inclusive. O que é que ainda está por vir? Porque eu imagino que o mercado chinês tenha muitas inovações, né? Uma fonte
na qual você bebe com frequência, e acho Sim. que desde muito tempo, muito novo, indo com a sua mãe, né? É verdade. Como você me contou uma vez. E eu queria saber o que ainda tem de novidades, né? O que a gente ainda pode esperar, quais outras possibilidades? A gente defende as infinitas possibilidades, literalmente. Quando a gente olha hoje o mercado chinês, eu falo que eu fiquei 3 anos sem ir, que foi no momento da pandemia. E aí, quando eu voltei, eu falei assim, cara, não é possível. E eu voltei assim, logo no começo, abril para voltar, eu tava lá. Era fevereiro, eu lembro, tipo, eu fui de todos os nossos relacionamentos das fábricas, eu fui o primeiro do Ocidente a estar lá, assim. Então, foi um negócio assim, cara, tipo, muito legal. E aí eu vi a evolução. Cara, eu falava assim, não é possível. O carro elétrico foi o primeiro grande impacto. Que eu falei, cara, mais de 50% dos carros já estavam eletrificados. E aí com um sistema de mudança de bateria, que era um posto que separava, tira a bateria, coloca outra. Um negócio assim que está chegando agora para o Brasil. Algumas, né, tem projetos para trazer para o Brasil. Então eu falava, cara, olha o avanço deles. Vindo para o nosso negócio, a China já estava, sempre foi muito avançada. Até porque já está lá o LED, mas eu acho que a questão da venda digital dele, né, quando a gente fala hoje aí do live marketing, é algo assim impressionante. Então, você vai dentro de um shopping, você vê lá um monte de telas, você é muito impactado, e aí além de você ter ali marcas, etc., ele está fazendo vendas ali online e o tempo todo. Então, acho que assim, essa questão, acho que a gente ainda... né, praticamente não utiliza aqui no Brasil ainda essa ferramenta. Eu acho que algumas lojas vão começar a aderir para produtos, marcas, e aí sim tentar trazer publicidade, tentar trazer aí outras verbas. Eu acho que uma possibilidade que existe. A gente é diferente, né, do chinês, sim, mas eu acredito que tem oportunidade. E aí quando a gente olha a loja, a gente no Brasil, e aí comparado, como eu estava te falando, Estados Unidos, óbvio, você chega em Nova York, você vai ter ali uma infinidade de projetos que você fica, meu Deus, super icônicos, né? E aí você vai no mundo, tem vários projetos icônicos. Quando a gente vai para dentro do varejo, e aí eu falo, a gente pode pegar redes como Carrefour, Walmart, mundialmente falando, o que a gente vem fazendo no Brasil está sendo um espelho. Então, assim, realmente hoje, tanto de tecnologia, com o time da Unlimitail aqui no Brasil, né, que é uma joint venture entre Carrefour e Publicis, eu falo que o time do Brasil, eles estão assim, incríveis em busca do melhor e o tempo todo buscando tecnologia. E aí trazendo muita inovação. E aí a gente vai caminhando junto. E junto com esses, claro, os nossos clientes, parceiros, que vão fazendo com que a gente consiga, né, entender a necessidade de cada um e como que está, e criar essa grande rede. Que no final, eu acho que a gente vai ter que estar trabalhando com CPM, audiência e rentabilizando esse ponto de venda. Porque tudo isso daí é lindo, maravilhoso, o retail media é maravilhoso, o discurso é lindo, tá aí a receita. Só que a receita já existe hoje. Então hoje ela está na mão dos grandes e a gente tem que agora pulverizar isso, trazer para a mão dos pequenos, para os médios, então para todos os varejistas. Então acho que essa é a nossa dificuldade, porque quando a gente fala em instalação, não é simplesmente ir lá e colocar uma tela. Você tem toda a parte de infraestrutura, então isso daí é um desafio muito grande que a gente enfrenta, mas a gente adora. Então está no nosso DNA, então a gente acredita muito nesse segmento. E aproveitando, falando de expansão, como é que você está lidando, né? Vocês estão muito fortes já aqui em São Paulo, acho que de certa forma consolidado aí com grandes projetos, né? Em todas as áreas, loja, supermercados, grandes redes. E daqui para diante, né? Como é que você está atingindo outros mercados? Para onde que a Deled está olhando? Quando a gente fala no nacional, acho que assim, nas capitais, a Deled está muito presente, porque a gente está presente nos grandes clientes. A gente tem um desafio de conseguir estar nos pequenos e médios, a gente quer muito tentar mostrar o valor, né, e não preço, e eu defendo muito isso, né? Eu falo que a gente não vende preço, a gente entrega valor, e aí tentar demonstrar este valor para os médios e pequenos clientes, que muitas vezes ele fala, pô, eu quero preço, eu preciso de preço. Eu entendo o lado deles, mas a gente consegue entregar muito mais do que preço. A gente vai trazer rentabilidade. Então, acho que o grande desafio nosso hoje é ir para o Brasil, e aí quando eu falo Brasil, e sair das capitais e efetivamente conseguir atender esse cliente pequeno e médio com excelência e buscando aqueles que realmente querem, né, buscar o melhor e trazer essa rentabilidade em conjunto. Maravilha. Muito sucesso para você, Richard. Ótimo evento. Você ainda vai palestrar, né? Vou, saindo daqui já vou lá. Vou falar um pouquinho aí das nossas experiências. Obrigada pela conversa inspiradora. Obrigada por participar do podcast. Foi incrível. Desejo sucesso para você na Deled e também na palestra, que começa já, né? Obrigado, Isa. É um prazer estar aqui. É demais. E como eu falei no começo, esse evento é incrível.
e a Bittencourt sempre arrasando. Tamo juntos. Parceiro sempre. O BeConnected é mais do que um evento, é uma plataforma que conecta marcas, líderes e estratégias de crescimento. Se a sua empresa quer ampliar a visibilidade, gerenciar relacionamento de alto nível e se posicionar ao lado das maiores referências do mercado, fale conosco e conheça as cotas de patrocínio para a próxima edição. Acesse www.beconnected.com.br e esteja conosco em 2026. Eu vejo você no próximo episódio.